Que maravilha, hein? Glória a Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Não há outro como o nosso Deus. Amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, aleluia, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, aleluia. Mais uma vez quero saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando via Facebook. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Abra o teu coração, porque eu creio que nesta noite o Senhor, Ele quer falar contigo, amém? Também quero saudar a todos os irmãos que chegaram após a abertura do culto, e todos são bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, fala conosco, sim, Pai Santo, através da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz e sermos abençoados por Ti, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Amados irmãos, querida igreja, noiva de Jesus, a Bíblia diz que nós, a igreja, nós somos a noiva de Cristo, e é uma honra, é um privilégio sermos a noiva do Senhor Jesus Cristo. E queridos, nesta noite, eu gostaria de falar sobre um evento que acontecerá sobre a terra, acontecerá sobre a humanidade. E este evento ele foi profetizado lá no Antigo Testamento, através do profeta Daniel, e também até mesmo outros profetas fazem algum tipo de menção. E aqui então, de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, o próprio Senhor Jesus, ele fala então sobre este evento que há de acontecer. Por isso, esta é com certeza uma palavra profética, e ela é também uma palavra para os últimos dias. Pois bem, queridos, o Senhor Jesus, ele faz esse discurso aqui,
em Mateus capítulo 24, com o propósito de trazer exortação à igreja, com o propósito de nos prepararmos. Por isso ele diz aqui no versículo 25, vede que eu vulo tenho predito. O que significa isso? Ele está dizendo, olha, presta atenção que eu estou avisando antes, eu estou predizendo para vocês estarem atentos. Queridos, esta profecia com certeza é a profecia que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela em todas as gerações, ela está aguardando o cumprimento dessa profecia, porque esta profecia, ela será cumprida de uma forma singular, ou seja, será apenas uma vez que acontecerá isso na história da humanidade, e ao mesmo tempo será um grande evento de proporções mundiais, com certeza, mundial, né? As proporções deste evento. E aqui, queridos, o Senhor Jesus, ele então vem para nos ensinar algo muito importante. E eu quero chamar a atenção que aqui no versículo 15, ele começa falando então de um engano. Ele usa aqui a expressão no versículo 15, quando, pois, virdes que o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, afinal de contas, quem é este abominável da desolação de que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel, ele estava se referindo a alguém, a um príncipe que viria e ele se assentaria no santuário de Deus. E esse príncipe, ele a princípio ia fazer acordo com muitos, ia se apresentar como bonzinho, e ele também causaria uma destruição muito grande. Ele se levantaria contra o povo de Deus e faria coisas terríveis. E é interessante que aqui o Senhor Jesus faz referência a esta profecia, que não aconteceu ainda, mas ela ainda há de acontecer. E o que chama atenção é que tudo isto será uma obra de engano. Será obra de engano. Este abominável da desolação, ele será um enganador. É o próprio anticristo, é o próprio Satanás com vestes, né? É o lobo com vestes de cordeiro. É o lobo disfarçado de ovelha. Por isso, aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele traz então uma exortação à igreja. E é uma palavra assim, profunda. Poderíamos abordar muitos significados desta palavra. Aqui ele diz assim no versículo 16, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, naqueles dias orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo nunca houve e nem jamais haverá. Meu Deus. Irmãos, vamos pegar um pouquinho da história da humanidade. Eu pergunto, como recentemente, é uma história recente da humanidade, eu pergunto, como vocês acham que estava
o mundo em que vivemos na época da Segunda Guerra Mundial? Com certeza, estava uma grande tribulação, né? Imagina quando soltaram as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. Aí de repente todo mundo pensou: nossa, vamos soltar isso no mundo inteiro. Imagina uma guerra nesse sentido. Milhões de pessoas morreram. As pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, muitos pagaram com suas vidas. Pessoas boas, de caráter, não tinha problema, eles jogavam as bombas, caíam, morriam. Foi um tempo de grande aflição. Mas ainda assim, nem a primeira, nem a segunda guerra foram esta tribulação que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele diz que haverá uma grande tribulação que nunca houve na face da terra e nem jamais haverá. Por que eu estou fazendo menção desse texto e dessa palavra hoje? E eu quero que, por favor, os irmãos entendam, não é para pôr medo em ninguém. O propósito não é que você tenha medo, é mais para que você esteja preparado. Precisamos estar preparados. E como nós podemos nos preparar para tudo isso que vai acontecer? Primeiramente, nós temos que estar preparados espiritualmente. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim: louco, e se hoje vierdes a pedir a tua alma, para quem será? Ou seja, se hoje você for chamado por Deus, e aí? Você está pronto? Eu estou pronto? Nós estamos prontos? Então, esta deve ser uma indagação para fazermos diariamente, e temos que nos preparar. Seríamos tolos ou loucos se nós, como igreja, nós não desse importância a esse texto, porque ele é escritura, isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus, é uma profecia que há de cumprir. E a pergunta é: quando isso se cumprir, será que nós estaremos preparados? Mas ainda que não aconteça na nossa geração, e eu espero que não, a grande tribulação, mas ainda assim, queridos, um dia nós vamos comparecer diante de Deus, e da mesma forma, temos que estar preparados. Agora, voltando aqui no versículo 15, o Senhor Jesus, ele fala sobre o abominável da desolação. Aleluia! O abominável da desolação. Essa lâmpada está piscando, né? Essa abençoada, é a nova que nós compramos essa semana. Glória a Deus. Quem é este abominável da desolação? Como eu disse, é o anticristo. Mas por que então o Senhor Jesus, ele faz questão de agora dedicar uma fala especificamente para esse momento? Sabe por quê? Porque este anticristo, ele virá, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, com toda forma de engano. Quer ver? Vamos ler lá, abre comigo aí 2 Tessalonicenses, segura em Mateus 24, e vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, amém? Todos encontraram? 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele,
nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, então aqui eu sempre digo isso, né? É uma chave, que o evento só acontece quando a chave estiver aberta. E qual é o evento que aqui a palavra está dizendo? Jesus não voltará sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é este? O anticristo. Este que o próprio Senhor Jesus estava se referindo lá em Mateus capítulo 24. Então, Jesus não voltará, conforme ele prometeu, antes do anticristo se manifestar. Ou seja, ele voltará depois. Versículo 4, quem é esse anticristo? Diz aí, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uau! Queridos, isso é muito sério e é muito forte. Então, como que o anticristo virá? Ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Então, tudo que é de Deus, o anticristo ele odeia. Mas o que chama atenção, e o apóstolo João, ele descreve muito bem, lá na primeira carta de João, ele diz assim, olha, e o espírito do anticristo já está entre vós, ele já está manifestando entre vós, e muitos anticristos têm se levantado, porque esse espírito maligno já age nos nossos dias, como já agia naquele tempo. Agora, o anticristo, este singular aí, ele virá. Mas antes disso, o espírito, ou seja, a ação de Satanás já opera na humanidade. E isso aqui já tem acontecido. O que? Eu quero ressaltar o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ou seja, o inimigo, Satanás, ele se levanta contra tudo que é de Deus. Então igreja, papo furado, sai fora, igreja não é de Deus não. Você é bobo? Isso é coisa do inferno, irmãos, isso é coisa de Satanás. Esse negócio de pastor, você é bobo, só quer arrancar o dinheiro das pessoas. Isso é coisa de Satanás, ele quer fazer isso, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo aquilo que, é de Deus, ou é objeto de culto, e isso é terrível. Então, o espírito do anticristo, como diz em 1 João, ele já age, mas quando o anticristo se manifestar, irmãos, aí você pode ter certeza, aí o trem vai ficar feio. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz aqui, em Mateus capítulo 24, quando vocês verem que o anticristo estiver lá no santuário, fujam. Por que ele está dizendo isso? Porque o trem vai ficar feio. Mas agora vem uma pergunta.
O que o texto de Tessalonicenses está dizendo é que ele se assentará no santuário de Deus, querendo parecer Deus. E é aí, queridos, que está o grande engano. O inimigo, ele vai querer se assentar no santuário. Eu pergunto, que santuário que é esse? E aí que vem a pergunta, né? Como que ele vai assentar no santuário se não tem um santuário? Opa! Mas ele já está dando um jeitinho para isso. Existe um movimento que é chamado, esse movimento ele vem exatamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né? E ele toma força aí, que é o movimento sionista. É um movimento que a ONU apoia, que tem o apoio dos governos, e não pensa que isso é bom. Porque esse movimento sionista está falando, né, para os judeus, para aqueles que apoiam esta causa, voltem para Jerusalém. Por quê? Porque eles querem reconstruir o templo. Ah, vai reconstruir o templo de Deus? Não, aquele não é mais o templo de Deus, mas é o templo aonde este aqui, ó, o anticristo que Jesus falou, ele vai querer se assentar, e ele vai querer se ostentar como Deus. Vou repetir o versículo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual, falando do anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai assentar e vai dizer: eu sou Deus. Estranho. Como será que ele vai assentar no trono? Alguém já viu Deus? O Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, o Pai? Não, ninguém nunca viu o Pai, senão o Filho, senão Jesus, que por sua vez também é Deus. Jesus é Deus. A humanidade já viu Jesus? Já viu. Ele se revelou a nós, Deus se revelou à humanidade pela pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem é que a humanidade está esperando voltar? Jesus. Eu te pergunto, como que alguém pode querer assentar no templo, querendo ostentar que é Deus, se não for na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ele vai querer dizer que é Jesus. Ele vai se assentar lá no templo e vai dizer: olha, gente, eu tinha prometido que eu ia voltar, né? Tá vendo? Eu sou Jesus, eu sou Deus. Eu prometi que ia voltar, voltei, estou aqui, me adorem, ele dirá. Por isso, vamos voltar em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24, vamos voltar às palavras do Senhor Jesus. Não são minhas palavras, são palavras do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus diz, Mateus 24: então, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ó, é Ele, é o Cristo, ou disserem: ei-lo acolá, ou seja, Ele está lá, em Jerusalém. O que Jesus está dizendo? Não
acrediteis. E ele diz mais: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fora, até quem? Os escolhidos, a igreja, nós, eu, você, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então o inimigo, nesse tempo, ele fará sinais e prodígios para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Por isso, esta palavra que nós estamos ouvindo hoje, ela é uma palavra para abrir os nossos olhos, porque, meus irmãos, parece uma loucura isso, desculpa falar, mas parece uma loucura pensar que no mundo que vivemos hoje, cheio de tecnologia, na pós-modernidade, ainda poderia acontecer um negócio desse, um grande engano desse. Por isso que Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Jesus fala do príncipe desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Vede que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, ou eis que ele está, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E para encerrar ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso significa, meus irmãos? Está dizendo assim: não se preocupe em correr atrás de Jesus, não se preocupe em querer saber, quando disserem: é o Messias está lá, o Messias chegou, o Messias, não acrediteis. E Jesus está dizendo aqui: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu pergunto, eu não sei se alguém já viu matar vaca na roça, né? Irmãos, é uma coisa incrível, é uma coisa de Deus, isso, porque assim, claro, se um animal morre, principalmente um animal grande, a vizinhança ali, meu Deus, é um cheiro muito forte, é terrível. E os abutres, né, no nosso caso aqui, são os urubus, eles fazem um papel essencial da natureza, que eles fazem a limpeza, eles comem aquilo para limpar e acaba aquele cheiro, glória a Deus por isso. Mas é interessante que, quando se mata, por exemplo, uma vaca, isso pelo menos na roça, antigamente era assim, hoje em dia nem mata mais na roça, né? É muito difícil, mas alguns lugares mata. E eu recentemente, foi o ano passado eu acho, nós fomos num determinado lugar, fui com o pastor Gedaías, e nós então tivemos o privilégio de ver uma grande festa de família, e lá mataram 2 novilhas, e é muito interessante porque, irmãos, na hora que abriu as novilhas assim, para fazer a limpeza, já pega, tira, né, a barrigada, aquela coisa, você olha para cima, os bichinhos já estão assim, ó, eles já estão circulando, aí um já vai posando assim na árvore do lado, posa na outra árvore, os bichinhos estão, e eles só pegam aquela barrigada e deixa assim no pasto, dali acabou, fizeram lá o corte, era um casamento muito grande, numa fazenda, né, na roça, com muita gente, e aí dali uns 10 minutos, irmãos, desceu que aquilo ficou pretinho de urubu.
Eu pergunto, quem que foi lá chamar os urubu? Precisou alguém ir lá e chamar, urubu, tem uma carniça lá. Não precisa a carniça ir atrás, porque aonde que tem, é ali que vai. Então, quando o Senhor Jesus, eu nunca tinha entendido isso, confesso, antes de compreender, né, acerca da escatologia, mas quando Jesus ele usa esse argumento, ou ele usa esta expressão, ele está dizendo assim: gente, aonde que será isso? Aonde que será a vinda de Jesus? É isso? É sobre a vinda dele que ele está dizendo. Ele diz: olha, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Em qualquer lugar da terra, deste reino maravilhoso que o Senhor Deus construiu, em qualquer lugar que tiver um ser humano, é ali que Jesus vai chegar para você. Não precisa de ninguém sair para algum lugar. Ele voltou. Não será assim. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, ou seja, aonde tiver um filho de Deus, um servo de Deus, é ali que o Senhor vai chegar. Aleluia! Então, igreja, fique atenta, porque o anticristo ele virá, querendo enganar a muitos. E se um dia, como eu disse, que isso não seja na nossa geração, mas se algum dia começarem a dizer: nossa, Jesus voltou, está lá em Jerusalém, e alguém pode falar: nossa, lá, mas é verdade, ele faz sinais, você viu, ele ressuscitou fulano, ele andou sobre as águas, ele fez isso. Não acreditem, porque não será assim a vinda do Filho do Homem. Não é assim que Jesus virá. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém terá dúvida. Então, se você tiver dúvida, se alguém precisar anunciar para você a vinda de Jesus, saiba que não é a vinda de Jesus. É isso que o Senhor está nos predizendo, está nos alertando, está nos avisando. Se alguém disser: ele está lá, ele está não sei na onde, ele está, não é, porque será a vinda de Jesus, será um evento global, universal, global. Versículo 29, logo em seguida, após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Eu fico pensando, né? Como será que as estrelas podem cair do firmamento, ô Márcio? Como será que as estrelas vão cair do firmamento, né? Se, segundo o que nos dizem, uma estrela cabe a nossa galáxia toda praticamente, né? Porque o Sol, segundo eles, é uma estrela, mas é desse tamanho frente a outras estrelas. Será que isso é assim mesmo? Fica uma pergunta. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo que as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia!
Jesus virá com poder e muita glória, e assim estaremos para sempre com Ele, na eternidade. Ah, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Portanto, queridos, esse texto nos fala deste tempo que virá. Não sabemos quando, mas temos que estar preparados. Por isso, cada um de nós iremos prestar contas diante do Senhor Deus. Aqui no capítulo 25 de Mateus, fala sobre as 10 virgens. O Senhor Jesus, ele então usa uma parábola dizendo: olha, haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, elas se prepararam para ter um encontro com o noivo. As loucas não se prepararam para o momento do encontro com o noivo. E quando chegou o momento da vinda do noivo, as loucas não tinham azeite na lamparina, elas ficaram para fora. As que tinham se preparado com azeite sobrando, elas então entraram, dizendo que existem pessoas que não estão se preparando. E quando eu digo preparando, eu não estou dizendo igual aparece na televisão, né? Ou os preparadores, não, que tem gente que pensa que vai passar o apocalipse, né? Porque tem uma barraquinha, porque tem uma faca, ou porque está se preparando, tem arma, tem um bunker e vai se dar bem. Irmãos, no juízo final, o único que se dá bem é aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Por isso, tenha o teu nome escrito no livro da vida. É isso que importa. O apóstolo Paulo, ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver ou se eu morrer, glória a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, queridos, conserta a tua casa, conserta a tua vida, porque nós não sabemos a que dia e que hora o Senhor virá. Temos que ser prudentes, e esta palavra para nós. Por isso eu peço, vamos nos colocar de pé. Quero chamar o ministério de louvor, nós vamos orar por toda a igreja. Quero orar também por você, meu amigo, meu irmão, que está também conosco através do Facebook, na internet.